Como nós estávamos falando, meus queridos irmãos, a vinda do Senhor Jesus será algo glorioso. Nós nos encontraremos com Ele nos ares. Então o Senhor, Ele não descerá à terra, mas ficará no lugar intermediário entre o céu e a terra e receberá, porém, do Espírito Santo a sua igreja. Então o Espírito Santo entregará em suas mãos a igreja do Senhor Jesus, sabendo que ele mesmo, Jesus, ele pediu que a entregasse para ficar com eles, a igreja, até a sua volta, antes do Senhor vir buscá-la. E sabendo assim, nós entendemos que o Espírito Santo levará a igreja ao encontro do Filho de Deus nos ares e ele mesmo disse, eu rogarei o Pai, como nós falamos anteriormente, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. E o Espírito da verdade que o mundo não conhece, que o mundo não viu, que não pode receber, porque não o vê, nem conhece. Mas nós tivemos este privilégio. Ele disse, mas vós mesmo conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Capítulo de número 14, versículos de número 16 e 18 de João. Nós entendemos que o Espírito Santo ele tem esta grande relevância no âmbito da salvação. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 10, o apóstolo diz, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que lhe foi, o que tiver de feito, né? O que havia de ter feito. E por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, após os salvos receberem os galardões, ocorrerá a ceia, aquela que é almejada por todos os salvos nas bodas do Cordeiro e onde estará ali na grande tribulação proferida pelo Senhor Jesus, em Mateus capítulo 24, versículo 21. Enquanto isso, nós estaremos com o Senhor. E passados esses 7 anos, adentraremos no milênio, conforme Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Então, o próprio servo de Deus escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14 e 17, João 14, 3, 1 Coríntios 15, 51, que deveríamos consolar uns aos outros com estas palavras. A expressão de Paulo inspira a esperança aos Tessalonicenses da vinda de Cristo, mediante a mensagem do arrebatamento da igreja. Nós devemos ter esta firme esperança, assim como Paulo deixou para a igreja aos Tessalonicenses, nós também termos a firme esperança de voltar à volta do Senhor, de esperar a volta do Senhor Jesus Cristo e, de antemão, nós, nesta oportunidade, também consolarmos uns aos outros com esta palavra, com esta promessa, com esta convicção que Jesus virá buscar a sua igreja. Nós entramos aí, não queremos mais ser longânimos, no segundo ponto da lição, onde fala da necessidade da vigilância. Esse é o ponto principal que nós adentramos a nossa lição e o segredo para nos mantermos fiéis, para nos mantermos como uma igreja pura, é a nossa vigilância. Estar vigilante é estar atento àquilo que acontece ao nosso redor. É não tosquenejarmos na nossa vida espiritual. O segundo ponto diz que a vigilância faz necessária porque ninguém sabe o dia da vinda de Jesus. Entendemos como vigilância o ato ou efeito de vigiar, ou estado de quem permanece alerta, de quem procede com a precaução para não correr o risco. Então devemos permanecer acordados, atentos, com cuidado para não nos afastarmos das coisas divinas.
Tem um texto no Antigo Testamento que diz que eu te pus por atalaia sobre a casa de Israel. E se você vê que veio o pecado, o perigo, e não se der por avisado, aquela alma morrerá na sua incredulidade, mas o seu sangue eu o requererei de ti. Naquela época, a função do atalaia era ficar na torre do castelo, ele não poderia dormir, porque quando os inimigos vinham se aproximando, ele tocava a trombeta e os exércitos se preparavam para guerrear, para que o reino não fosse tomado. Mas quando o atalaia tosquenejava, facilmente aquele reino era vencido, porque eram pegos de surpresa. O que é que esta palavra nos deixa como exemplo numa lição tão importante como esta? Que nós temos a função de estarmos atentos na nossa vida espiritual, atento para onde nós estamos olhando, atento para não perder o alvo da perfeição que é Jesus Cristo, atentos para não perder a convicção, para não perder a fé, para não abandonarmos aquilo que nós acreditamos que está baseado dentro de princípios bíblicos. Isso que nos edifica. E o perigo está em nosso derredor. A Bíblia diz que o inimigo das nossas almas, ele brama como leão, procurando a quem possa tragar. E nós temos a responsabilidade de estarmos vigilantes, de estarmos atentos, para que nós não possamos cair nas ciladas astutas do inimigo. Foi o que aconteceu com Eva, foi o que aconteceu com Davi, foi o que aconteceu com Sansão, e tantos homens e mulheres de Deus que tosquenejaram na vigilância e perderam o alvo que é Cristo Jesus. E perderam o caminho da fé. Mas que nesta oportunidade que nós estamos aprendendo com esta lição maravilhosa, nós possamos colocar na nossa mente, no nosso coração, essa grande responsabilidade de estarmos vigilantes. E este primeiro subponto do segundo ponto, que nos exorta à vigilância, diz que o Senhor Jesus nos exorta com muita ênfase sobre a necessidade da vigilância. Ele diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Esta vigilância não é apenas estar atento ao que está acontecendo ao nosso redor, mas é estar orando, é estar fugindo da aparência do mal, é estarmos examinando as Escrituras, nos alimentando dela, vivendo por ela, tomando a palavra de Deus como bússola de orientação para as nossas vidas. E assim fazendo, nós estaremos de prontidão, como soldado vigilante. A gente observa que quando o soldado está lá armado com um fuzil, ele não pode dormir. Se ele dorme, ele vai ser uma presa fácil. De que adianta aquela arma? Então você pode ter todas as características espirituais, mas se você não estiver atento, de nada adianta. Devemos estar vigilantes com as armaduras de Deus para vencer as astutas ciladas do inimigo. O segundo subponto do segundo ponto fala dos alarmes falsos. Muitos líderes e grupos religiosos arriscaram-se em marcar a data da segunda vinda de Cristo. Alguns deles cravaram várias datas, outros, depois de constatarem que elas não batiam, reinterpretaram as supostas profecias. Isso fala de pessoas que tentaram adivinhar ou se acharam no grande conhecimento de pensar que sabiam da vinda de Cristo. Marcaram datas, fizeram perspectivas e até se recorrigiram quando viram que essas datas não iriam bater. A gente sabe que não existe ninguém na face da terra que possa prever a vinda do Senhor Jesus Cristo. Jesus nos deixou alguns alertas, alguns sinais que seriam um alerta e um aviso que a sua vinda estaria perto.
mas ele não disse datas. Ele não nos deixou uma data exata. É por isso que nós devemos estar vigilantes. É por isso que nós devemos estar alerta, porque não sabemos o dia, não sabemos a hora em que o Filho do Homem raiará nas nuvens. A palavra de Deus, ela rejeita todas as falsas expectativas acerca da vinda de Cristo. Ou seja, a palavra de Deus é contra todo aquele que dá uma perspectiva. Jesus virá amanhã, depois da manhã, período tal. Porque nós não sabemos. A palavra de Deus não nos deixa nenhuma brecha para que nós possamos dar datas ou perspectivas aproximadas da vinda de Cristo. Ela nos deixa sinais que nos mostram que Jesus está perto. Não sabemos quanto tempo é este perto, mas sabemos que devemos estar preparados. Não devemos estar preocupados com datas, preocupados quando ele virá, mas devemos estar sim preocupados com a nossa vida espiritual. Porque se nós estivermos prontos, se estivermos vigilantes, não importa a hora, não importa a data, nem o momento, nós subiremos com ele. Aleluia! E aí nós entramos para o último ponto dessa lição, o terceiro e último ponto, onde fala em viver com fidelidade. É o último objetivo específico desta lição, que é estimular cada cristão a viver com fidelidade. E viver com fidelidade é adotar um estilo de vida em Cristo na esperança da vinda de Jesus. Esse estilo de vida com Cristo na esperança da vinda do Senhor Jesus é nós andarmos como cristãos, nos vestirmos como cristãos, falarmos como cristãos, ter exemplo na sociedade como cristãos. Esta vida de fidelidade fala de renúncia, fala de abrir mão de muitas coisas que o nosso eu não quer, mas que são necessárias para que essa esperança da vinda de Cristo possa estar acesa na vida de cada cristão. Aqui diz que a fidelidade é a qualidade de ser cheio da fé, característica do que é fiel. Fala de lealdade. Esses termos fidelidade, verdade, lealdade, eles pertencem ao mesmo campo semântico na Bíblia. Seja o Senhor entre nós a testemunha da verdade e fidelidade. Jeremias 42 e 5. Fidelidade é uma demonstração de fé. Se a Bíblia relata que para chegar nas mansões celestiais é preciso ser fiel, se Cristo nos prometeu a salvação na condição de sermos fiéis, quando somos fiéis, isso é uma demonstração de fé, em que acreditamos que esta palavra, esta promessa é verdadeira e que vale a pena pagar o preço dentro desta fidelidade para chegarmos nas mansões celestiais. Fidelidade fala também de santidade. E o que é santidade? É aquilo que se diferencia das demais coisas. É aquilo que é separado de todas as coisas, é diferente. É como o óleo que não se une com a água. Quando falamos de fidelidade no âmbito da igreja, nós queremos dizer que a igreja não pode se misturar. Ela é a noiva do Cordeiro, ela tem que estar pura, sem mancha, sem mácula. Ela deve estar com a vida, com características de uma fidelidade total, de uma condição para receber a Cristo e ouvir a voz da trombeta de Deus que soará. A fidelidade, ela também é vista nesta lição como uma virtude da vida cristã. Ou podemos dizer, um atributo moral de Deus que deve fazer parte da vida de cada cristão. São aqueles que as ressonâncias e reflexos são vistas nas escrituras humanas. A fidelidade é uma das virtudes cristãs provenientes do espírito da vida do crente, conforme Gálatas 5:22. A Bíblia, ela nos leva a esta vida de fidelidade, de verdade ensinada em toda a Bíblia, de maneira direta.
nos relatos históricos, nos relatos proféticos, nas parábolas, nas ilustrações e na própria palavra de Deus como importante virtude na vida de cada cristão. Esta lição, no terceiro ponto, ela termina com o quarto subponto, falando sobre as estações, sobre os tempos, que eles sempre acontecerão, primavera, verão, outono, inverno. Eles sempre irão e voltarão normalmente. E quando Jesus instruía seus servos, ele dizia, não convém. Quando os discípulos perguntaram, se Jesus iria restaurar o reino em Israel, porque eles ainda estavam com a mente voltada para as coisas materiais, e esta restauração não é apenas de Israel, mas de todos os povos. Mas isto fala não de um reino físico, mas de um reino espiritual, no âmbito espiritual. Jesus responde à pergunta dos discípulos, dizendo que não vos pertence saber os tempos, as estações. Essa resposta de Jesus para os discípulos foi dupla. Tempos no grego nessa passagem é cronos, que significa longo. Cronos é o tempo estabelecido pelo relógio. É o tempo do homem. Mas a segunda resposta de um tempo para esta resposta de Jesus aos discípulos, quando fala do tempo do homem, o tempo de se pregar o evangelho, o tempo do homem corrigir a sua vida, isso fala do tempo cronos, do tempo de preparação. Mas quando fala das estações, nesse verso, que é o tempo kairos, que significa ocasião e se refere aos eventos críticos que devem acompanhar o estabelecimento do reino, tempos e estações, então esses tempos e estações são prerrogativas únicas e exclusivas de Deus. Ninguém controla o tempo de Deus, ninguém sabe os tempos, as estações de Deus. Deus é um mistério, o tempo de Deus é um mistério. O homem não pode sondar, pois o conhecimento de Deus ele é inescrutável, não se pode sondar, não se pode alcançar. E nós concluímos esta lição deixando claro que viver com fidelidade é ser fiel, é ser leal. E isso são grandes condições para alcançar a salvação, para receber de Deus a salvação. Mas que Deus abençoe, que Deus ajude a cada um de nós, que nesta lição nós possamos estar com os olhos voltados para a firme esperança, com os olhos voltados para essa esperança que nos faz saber que na hora mais crucial deste mundo, Jesus virá buscar a sua igreja, porque é nisso que nós estamos firmes, nesta bendita esperança da salvação, do arrebatamento da igreja. Que Deus te abençoe, que você permaneça humilde, que você permaneça fiel, santificado na presença do Deus Todo-Poderoso, sabendo que a glória do Senhor Jesus Cristo reinará. E se nós estivermos com a vida de fidelidade, nós reinaremos com Ele. Então, ficamos por aqui. Semana que vem teremos mais um novo trimestre que estaremos estudando assuntos maravilhosos, mas que você possa entrar no meu canal, deixar o seu like, o seu comentário, ajudar este vídeo a se multiplicar. Se inscreva no canal e seja um veículo de bênção para outras pessoas, multiplicando, enviando este vídeo para outras pessoas, para que elas possam aprender, para que elas possam, como eu, com o professor Espírito Santo, também aprender a palavra e sermos veículos de bênção para a salvação de muitos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, em o nome do Senhor Jesus.